Olá, por que, e mais importante, quando a alvenaria estrutural é mais econômico? Porque já existe uma ideia na cultura brasileira que um prédio de alvenaria estrutural é mais barato do que um prédio de concreto armado. E que, se for utilizado prédio de alvenaria estrutural, vai ser uma obra mais eficiente, então tem que aplicar a alvenaria estrutural em todo o prédio. Tá? E, tecnicamente, quando você pega obras de pilar e viga de concreto armado e compara contra obras de alvenaria estrutural, eu estou falando prédios, né, porque a alvenaria estrutural não faz o menor sentido em galpões, por exemplo, mas a questão é, em prédios, você vai ver que a alvenaria estrutural é mais barata. Tá? Só que entra a questão, para que isso seja verdade na sua obra, né, para que realmente na sua obra a alvenaria estrutural gere economia, é preciso lembrar que a alvenaria estrutural é economia por limitações, ok? Tá? Então, a alvenaria estrutural gera economia, mas é por limitações que ela cria no projeto e na obra como um todo, né? Ou seja, não é que a alvenaria estrutural é mais barato, não. É que a alvenaria estrutural, respeitando as limitações que a alvenaria impõe, gera economia. Violar elas pode gerar um custo maior ainda do que uma obra de concreto armado. Ok? Então não é para ser aplicando torto e direito sem planejar antes. Vamos lá, problema 1. Esse é o primeiro problema que uma obra de alvenaria estrutural tem, que é o quê? As paredes são mais espessas. Okay? Uma alvenaria estrutural predial, a gente está falando blocos de 14, né, alvenaria de 14 e paredes de 18. É possível também trabalhar com blocos de 19, que a parede vai ficar com uns 23, ou tijolos maciços, né? Uma parede de tijolos maciços estrutural também vai ter 19 e uma parede final de 23. Menos do que isso, seja, fazer uma parede com blocos de 9 ou blocos de 11,5 vai dificultar a resistência adequada. Até é possível numa casa blocos de 9, num sobrado blocos de 11,5, com controle, porque geralmente não compensa, né? Porque vai ter esgotas maior, vai exigir mais aço, mas a questão é, o padrão é 14 centímetros de alvenaria, 18 centímetros de parede. Já uma obra de concreto armado, que é realmente concreto armado, permite utilizar uma alvenaria interna, principalmente de 6,5 ou 9 centímetros. A parede externa é um pouquinho mais complicado pela questão do vento, mas a parede, para não gerar fissuração por a parede inteira, por exemplo, né? É uma coisa que se vê muitas vezes em prédios, toda a fachada fissurada, e um dos motivos disso é um vento forte que gerou uma fissuração da alvenaria. Tá? Tem outros motivos, mas esse é um dos motivos. Mas a questão é, nas paredes internas pode ser feito tudo de tijolo de 6,5 e tijolo de 9, né? Ou bloco de concreto celular de 6,5 no caso, né? Reduzindo a área útil, ok? Porque a alvenaria estrutural tem uma parede mais espessa, logo ela tem menos sala, menos quarto, ok? Quando você aumenta 10 centímetros da parede que divide, sei lá, o quarto do banheiro, você tirou 5 centímetros do quarto e tirou 5 centímetros do banheiro. Entendido? Então, é essa questão que ele tem, que é uma perca que a alvenaria tem. Na prática, a gente está falando o quê? Uma perca de 5 a 7 centímetros e meio, né? Que pode parecer pouca coisa, mas quando você vai colocar na ponta do lápis na obra inteira, dá uma área considerável, muitas vezes a área é um quarto, de uma coisa assim. Isso não acontece se o arquitetônico exige embutir os pilares e vigas em uma parede espessa, que é uma questão que muitos arquitetônicos têm a ideia. A parede vai ter alvenaria de 14, então os pilares vai ter que ser feito de 14, não pode ter pilar aparecendo. Né? Principalmente casa, sobrada, é meio estranho pilar aparecendo. Mas entra a questão, é claro que casa e sobrado não é feito de concreto armado, é feito de alvenaria amarrada. Entra a questão, o engenheiro tem que escolher se ele vai projetar com efeito ou ele vai projetar errado. Se ele for projetar como se fosse concreto armado, mas executar alvenaria amarrada, está abrindo espaço para patologias. Mas a questão é, em obras de prédios, é comum os pilares expostos, principalmente em prédios altos, é comum ter alguns pilares expostos. É buscado limitar, minimizar isso e colocar em pontos que não vai atrapalhar, tipo no banheiro, em um corredor, uma escada, por exemplo, mas ainda é uma coisa que acontece em um prédio alto isso é aceito, em uma casa, em um pequeno porte, muitas vezes não é aceito, e daí se não é aceito e a parede tem que ser espessa de qualquer jeito, não tem a economia de parede fina, tá? Por motivos óbvios, tá? E além do custo de perder uma parte da área útil, né, uma parede de alvenaria estrutural tende a ser mais pesada e mais cara que uma parede de alvenaria puramente de vedação. Tanto porque tem que ser utilizado uma alvenaria muitas vezes mais resistente. Né? Talvez não consiga usar tijolo furado, tenha que usar bloco. Talvez tenha que reforçar esses blocos, grautear, colocar aço e tudo mais. Né? E além disso, o bloco sendo mais caro por metro quadrado que o tijolo furado, por exemplo,
ele vai ser mais pesado. Mais seu grau tchau vai aumentar mais o peso ainda. Então, a alvenaria estrutural não é mais barata por causa disso. Na verdade, se a gente for pensar a questão de paredes espessas na alvenaria estrutural, é uma desvantagem considerável que está aumentando o custo. Vamos lá, problema 2, transições. Transições, ou seja, quando um elemento portante vertical, que numa obra de pilar e viga vai ser os pilares, mas que em uma obra de alvenaria estrutural vai ser por motivos óbvios a alvenaria, muda de posição em diferentes andares. Ok, então a parede estava aqui e dela foi para cá. O pilar estava aqui e ele foi para cá. Ele mudou de posição na horizontal quando mudou de pavimento. Isso é um problema e um aumento de custo para qualquer obra em qualquer sistema estrutural. Qual sistema estrutural transição é barato? Nenhum. Todos os sistemas estruturais, um pilar mudar de posição vai aumentar o custo da obra. Só que no concreto armado é possível contornar isso. Vai aumentar o custo, mas não vai ser tanto assim. Ok? Porque eu vou pegar uma carga pontual e vou deslocar para outra posição. O que eu vou precisar? Eu vou ter que pagar a mais uma viga de transição. Já na alvenaria é uma carga distribuída em uma grande área. Eu não tenho um pilar ali, tá? Tem um pilar, sei lá, de 20 por 30 chegando numa viga. Não, eu tenho o quê? Eu tenho uma parede de 14 centímetros por 4 por 5 metros de comprimento. E essa parede está gerando uma carga distribuída em uma grande região da laje que tem que ser transportada para outra grande área, para outra parede. Ok? Então, eu vou fazer uma viga de transição na alvenaria estrutural. Não porque eu vou ter que fazer uma viga de transição, mas daí eu só transformei uma carga distribuída em uma carga pontual. Eu tenho que fazer um coxim também, de cada lado. Então, eu estou falando de uma viga de transição mais 2 coxins pesados. Ok? E, além disso, vai exigir colocar vigas e vai eliminar a economia. Então, vai ser mais caro por esse motivo também. A economia acontece quando o arquitetônico é feito sabendo dessa limitação. E uma analogia que eu vou falar, tá? Imagina que uma pessoa tem uma pessoa que tem um carro baixo e tem uma pessoa que tem um carro alto, ok? Com grande distância do chão. A pessoa que tem o carro alto pega estrada de chão direto, a pessoa que tem o carro baixo nunca pega estrada de chão. Qual carro vai ter menor durabilidade e vai sujar mais? O que pega estrada de chão direto. Significa que é melhor por causa disso o carro baixo? Não, ele é pior porque ele não permite andar em estrada de chão de maneira adequada. Mas que, se você se limitar a não andar em estrada de chão, vai ter essa vantagem. Ok? Mas ninguém em sua consciência diria, eu comprei um carro baixo porque é melhor para estrada de chão. Não, ele é pior. A mesma questão é, a alvenaria estrutural é tipo um carro baixo, ele é pior para transições. Mas se você não usar transições, vai ser melhor, entendeu? Tá? Mas, novamente, a questão é, não tem nenhum arquiteto no mundo que tem uma arma na cabeça apontando para ele falando você tem que fazer transição na obra. Não. Quando que um arquiteto é obrigado a fazer uma transição? Quando que o engenheiro é obrigado a fazer uma transição? Nunca. É só quando o arquitetônico foi feito exigindo transições. Okay? Tá? Quando o arquitetônico não tem uma planta padronizada que vai ter esse problema. Mas não é uma questão que é obrigatório. Então, se eu pegar uma obra de concreto armado e não usar transição, igual não é usar transição em alvenaria estrutural em 99% dos casos, que é os 99% dos casos que a alvenaria estrutural é econômica, eu também não vou ter esse custo extra. Ok? Problema 3, estabilidade. Uma obra de concreto armado padrão pode ser estabilizada de várias maneiras, sendo a mais comum o sistema de pórticos. Okay? Na faculdade é o único sistema que é ensinado até. Tá? Mas esse sistema tem a desvantagem de, exigir elementos pesados de contraventamento, que, 2, tecnicamente, vai gerar um maior consumo de materiais. Não é só o problema que o pilar é grande, o problema é que o pilar é grande e teve que colocar um monte de concreto e aço dentro dele. O problema não é que a viga é grande, é que a viga é grande e logo tem que colocar um monte de concreto e aço dentro dela. Okay? Isso aumenta o custo da obra, mas não exige fechamento dos pórticos. Okay? Tá? Então, uma obra de concreto armado pode ser estabilizada totalmente só com os pilares e as vigas. Tá? A laje é feita de diafragma, mas não é o que garante estabilidade. Ela só garante uma distribuição da estabilidade que já existe pelos pilares e vigas. Okay? Já em uma obra de alvenaria estrutural, não é possível usar estabilidade de pilar e viga. Porque não tem pilar e viga, por motivos óbvios. Mas a questão é, exceto se você for mesclar com outro sistema, só é possível estabilidade de alvenaria estrutural com o sistema de quinas rígidas combinado com as paredes fechadas.
ok? Sem portas ou janelas grandes. Em alguns casos, só aqui na rígida pode ajudar, mas dificilmente vai ser adequado. Né? E isso vai gerar placas de contraventamento vertical, ou seja, as paredes vão estar como diafragmas verticais. Okay? Esse sistema tem a vantagem de gerar um mecanismo de treliça, ele vai ter uma rigidez pesada, ele vai ter uma resistência pesada e ele não vai exigir muito aço. Okay? O sistema de parede estrutural ele é extremamente eficiente para a questão de estabilidade, porque eu tenho uma placa rígida, eu tenho uma resistência, uma rigidez considerável, porque eu aproveito toda a parede naquele sistema. Ok? E eu não evito flexão em qualquer elemento. Tá? Agora, vamos lá. Você vai pensar, ok, então a alvenaria estrutural vai gerar economia por causa disso, porque ela tem um mecanismo de estabilidade melhor. Não! Vamos lá, para a primeira frase que eu falei. Uma obra de concreto armado pode ser estabilizada de várias maneiras. Né? Inclusive, uma das maneiras que uma obra de concreto armado pode ser estabilizada é usando a alvenaria de contravento, chamada de alvenaria participante. Okay? O que impede de fazer uma obra de concreto armado, mas aproveitar uma alvenaria participante, né? Aproveitar que vai ter uma parede de alvenaria entre pilares e vigas e utilizar ela como estabilidade da obra. Não tem nada que impede isso. A única coisa que impede é se você se limitar a contratar um engenheiro que só entende de concreto armado. Mas se você contratar um engenheiro que entende de concreto armado, que entende de alvenaria estrutural, que sabe utilizar a alvenaria participante na prática de uma obra, tranquilo. Okay? Ele vai conseguir aproveitar, mesmo em uma obra de concreto armado, a alvenaria participante, aumentar drasticamente a rigidez da obra e, consequentemente, aumentando drasticamente a rigidez da obra, reduzindo a deformação e reduzindo os esforços nos elementos. Okay? Aí reduzindo o consumo de material, que é o que importa na prática. Entendido? Logo, essa economia só existe, essa economia que a alvenaria estrutural gera uma melhor estabilidade, porque a maior parte das obras de concreto armado são projetadas por engenheiros que não aproveitam o mecanismo de alvenaria participante. Seja porque eles não sabem, seja porque eles se limitam ao concreto armado, seja por qualquer outro motivo, mas a questão é perfeitamente possível usar esse mecanismo de estabilidade de alvenaria estrutural em concreto armado, ok? Então, problema 1, é uma desvantagem da alvenaria estrutural. Problema 2, é outra desvantagem da alvenaria estrutural. Problema 3, é outra desvantagem da alvenaria estrutural, ok? Problema 4, remover paredes, né? Os pilares de uma obra de alvenaria estrutural são as paredes. Remover uma parede durante uma reforma é tão maluco quanto remover um pilar de uma obra de concreto armado durante a reforma. Até é possível, em alguns casos, com planejamento, e geralmente vai exigir reforço estrutural quando for fazer isso, mas é muito mais complicado remover uma parede de alvenaria estrutural do que remover uma parede de vedação. Tecnicamente, uma parede de vedação, se eu tirar uma parede de vedação de uma obra, eu estou aumentando a resistência da obra, porque eu reduzi o peso nela. Ok? E claro, eu vou remover uma parede de uma obra de concreto armado. Se tiver um pilar dentro dessa parede, eu não posso remover o pilar. Se tiver uma viga alinhada essa parede, eu não posso remover a viga, eu tenho que manter os elementos estruturais. Logo, existe uma troca de vãos menores, né? Por quê? Porque uma obra de alvenaria estrutural, toda a parede pode ser utilizada como estrutura, né? Eu não tenho que limitar entre a cozinha e a sala tem uma parede, mas talvez vai ser demolida depois, então eu não posso colocar um pilar na região, não. Eu posso aproveitar como um todo. Então eu vou ter vãos menores na prática da alvenaria estrutural, e eu vou ter uma proibição do cliente de remover uma parede, ou uma dificuldade, né? Por proibir, na verdade, por dificultar, né? Porque proibir não, né? Sempre tem como, mas a questão é quanto de custo vai ter a mais por causa disso, ok? Mas dificulta o cliente derrubar uma parede, o que em alguns casos gera problemas, mas geralmente garante economia. Ok? Tá? Quando que vai ser um problema? Quando o cliente fala, eu quero derrubar a parede. Se o cliente nunca falar, quero derrubar a parede, isso aqui nunca vai ser uma desvantagem. Ok? Tá? Mas ainda assim é uma limitação. Entendido? Então, é outro problema que também não é isso que gera economia. Problema 5. Elimina vigas e pilares. Você tá, mas por que motivo lógico seria um problema eliminar pilares? Na verdade, deveria ser ter uma vantagem que está eliminando vigas e pilares. Não. Tá? Isso aqui é uma vantagem, mas é uma limitação também. Que, se violada, elimina a economia. Né? Enquanto concreto armado exige vigas entre pilares para suporte dos lajes, e essas vigas vão exigir escoramento, aço, concreto e formas, a alvenaria estrutural vai ter só uma cinta no topo de cada parede, ou de cada pavimento de cada parede. Okay? E essa cinta não vai exigir escoramento,
porque ela está direto apoiada na parede. Não vai exigir formas, porque é usado um bloco canaleta que já funciona como forma. Em alguns casos ainda é necessário, dependendo do tipo de sistema de alvenaria estrutural, mas geralmente não é necessário. E possui um consumo drasticamente menor de grout e aço. Né? Concreto e grout não têm custos similares, é um grout estrutural normal. Não um grout de reparo estrutural, mas um grout de estrutural normal contra um concreto vai ser um custo bem similar. Tá? Mas isso vai exigir que a laje vença entre as paredes. Né? Os pilares também são eliminados, né? Mas isso proíbe plantas abertas com elementos portantes compactos. Alguém chega num escritório de engenharia e fala: eu quero fazer uma obra, né? E eu quero, sei lá, vamos ser um escritório de vários pavimentos, né? Planta aberta, e eu quero um pilar cada 6 metros, o menor pilar possível. Esse pilar vai ter que ser de concreto. Por quê? Porque um pilar de alvenaria, né? Já se for plano aberto, não posso ter uma parede, mas se eu tiver um pilar de alvenaria, ou seja, se eu fizer os blocos encaixados e tudo mais, ele vai ser 3 a 4 vezes maior que um pilar equivalente de concreto armado. Ou seja, ao invés de fazer um pilar de 25 por 25, eu vou ter que fazer tipo um pilar de 39 por 59. Ok? Eu vou ter que ter ele mais largo nos dois sentidos, e realmente preenchido de graus e tudo mais, para atingir a mesma resistência que um pilar bem menor atende. Tá? Porque a alvenaria tem uma menor resistência por área do que o concreto. Né? Agora, se o arquitetônico for complexo, ou seja, que requer vigas para vencer, tem vãos grandes, tem vão de 7, 8 metros e tudo mais, que seria bem caro para vencer na laje, até como, mas é bem caro, tem balanços, tem questões complicadas, muitas vezes vai ser necessário colocar vigas, né? E se tem uma viga e ela está chegando numa pequena região de parede, muitas vezes só a alvenaria não vai ser suficiente para suportar toda aquela carga, e deve ser necessário colocar pilares também, né? E pior, se for colocar uma viga, não é só a viga, né? Porque no concreto armado eu vou colocar uma viga, ela chegou no pilar, beleza. Na alvenaria estrutural, eu coloquei uma viga, ela chegou na parede, eu tenho que fazer um coxim. Né? Então, para cada viga, eu estou pagando pelo menos, estou colocando 2 coxins também. Né? O que vai ser mais caro ainda. Tudo isso aqui é desvantagem. Tá? Que a gente pode contornar elas, mas tudo isso aqui é desvantagem. Okay? E é essa desvantagem que gera economia. Como? Tá? De onde vem a economia? Tá? Porque isso já está parecendo um manifesto contra a alvenaria estrutural. Né? Daqui a pouco eu vou pensar que eu vou querer matar o Parzec porque eu sou contra a alvenaria estrutural. Não, não é o caso. Tá? Eu gosto muito de alvenaria estrutural. Né? O que eu sou contra é a ideia que a alvenaria estrutural é mágica de reduzir custo. Né? Muita gente diz, eu quero fazer uma obra, então eu vou fazer alvenaria estrutural porque economiza muito. Tá? Economiza na prática uns 5 a 10% da obra. 10% da obra é pouca coisa. 10% é muito. Quando a gente fala que um prédio custa 5 milhões, 10 milhões, 500 mil de economia já é um dinheiro que compensa atravessar a rua para pegar no chão. Ok? Tá? Então, os itens abaixo, e os itens que eu vou listar agora, é o que gera economia em alvenaria estrutural e, tecnicamente, em todo o sistema de parede estrutural. Claro, alguns sistemas de parede estruturais geralmente são mais caros. Né? A alvenaria é o mais barato no Brasil, sistema de paredes estruturais. Mas, primeira questão, e essa é a primeira vantagem, limita o projeto. Uma obra de alvenaria estrutural econômica deve ter um arquiteto e um engenheiro estrutural, no caso, engenheiro, né? O arquitetônico e estrutural, feitos por profissionais que entendam do sistema e como utilizar ele para economia. Tecnicamente, toda obra tem que ter isso, né? Mas na alvenaria estrutural é possível uma economia bem maior se ocorrer isso. Em concreto armado também tem economia. Claro, pega um apertador de botão que baixou o Eberic semana passada, isso igual quem comprou um iPhone semana passada acha que pode tirar foto ou acha que pode fazer projeto estrutural porque tem a ferramenta. A mesma questão aqui vai ser, né, contra um engenheiro experiente ou contra um fotógrafo experiente, e você vai ver que a qualidade do projeto, mesmo se for se limitar a concreto armado, vai ser bem maior para um engenheiro que entende do sistema. Mas a questão é, se for comparar contra uma obra de alvenaria estrutural que foi feita por um arquiteto e por um engenheiro, ou no caso, por arquitetônico e estrutural, foram feitos para otimizar o sistema, a economia vai ser maior ainda na alvenaria estrutural. Né? Segunda economia, elimina vigas e pilares. Esse é o problema 5 contornado. Ok? Tá? Então você tem que entender o seguinte, a alvenaria estrutural, ela vai te jogar um monte de pepino. Se você engolir esses pepinos, você ganha. Né? Se você não engolir pepino, depois ele vem e te gera um custo adicional. Ok? Então a questão é, você vai ter que contornar os problemas que a alvenaria estrutural gera, e a recompensa por causa disso é economia, não é economia de graça. Tá? Mas a questão é, ao eliminar pilares e vigas,
né? E para isso, claro, não pode ter vão gigante complicado, não pode ter pequenas regiões, aberturas gigantes nas paredes e tudo mais. Nesses casos, não só vai reduzir drasticamente o consumo de concreto ou grout, né, e aço, mas também o custo de formas e escoras, ok? Geralmente, muitos engenheiros pensam só no custo. Tem uma viga, quanto que ela custar, quanto de concreto, quanto de aço. Mas um custo bem pesado que a gente tem é as formas e as escoras dessas peças, ok? E isso gera um custo adicional, então se eu eliminar os pilares e as vigas, eu eliminar quase todos os pilares e vigas, eu vou gerar uma economia, ok? 3. A fundação é distribuída. Okay? Isso é uma vantagem gigante de alvenaria estrutural. Tá? Por quê? O objetivo de uma fundação é distribuir a carga em uma área do solo. Okay? Essa que é a regra base. Tá? Quanto maior o peso da obra, maior a área de apoio. Imagina que eu tenho um prédio que pesa 1.000 toneladas e um solo que resiste 10 toneladas por metro. Eu tenho que pegar essas 1.000 toneladas e distribuir em 1.000 sobre 10, 100 metros quadrados. Okay? Mas se eu tivesse 2.000 toneladas, eu teria que distribuir em 200 metros quadrados. Ok? Tá? E daí vem a pergunta, o que é mais fácil? Distribuir uma carga pontual numa pequena região ou uma carga que já está parcialmente distribuída? Okay, a resposta é óbvia, é muito mais fácil distribuir o que já vem parcialmente distribuído. Okay? Uma carga de uma obra de alvenaria estrutural já vem distribuída por uma grande região de parede. Eu só preciso distribuir no outro eixo. Okay? Enquanto que uma carga de uma obra de concreto armado, ela vem pontual em vários pontos afastados. Uma analogia, se você for pensar só em concreto armado. O que é mais fácil? O que é mais barato? Uma fundação de um pilar de 3.000 toneladas ou 30 fundações de 30 pilares de 100 toneladas de força cada. 100 toneladas de força não, 100 toneladas de força cada, com certeza. Né? Mas a questão é, a fundação de um pilar de 3.000 toneladas vai ser muito mais caro que 30 fundações de um pilar de 100 toneladas. Por quê? Porque se for sapata, ela vai ter que ser muito mais espessa, a área dela vai ser a mesma, mas ela tem que ser muito mais espessa e com muito mais aço. Okay? Se for estacas, vai exigir um bloco de múltiplas estacas, vai ser muito difícil fazer uma estaca que suporte 3.000 toneladas, até tecnicamente sempre é possível, né? Mas você vai fazer uma estaca de 3,5 metros de diâmetro, tem equipamento na sua região para fazer uma estaca dessas, né? Até eu conferir exato o que seria tipo, 3.000 toneladas, né? 3.000 vezes 32 eleva no 0,5, é sendo uns 3,5 metros, seria 3 metros e 10 tecnicamente de diâmetro. Não é uma questão que você vai ter, normalmente, além disso, tem que descer muito essa estaca, então não faz o menor sentido. Se você for fazer um bloco de estaca de 60, o que você vai fazer? 30 estacas nesse bloco, né? Esse bloco vai ter um peso gigante, você colocar umas 32, 34 estacas, pelo efeito bola de neve. Agora, se eu tenho pilares 100 toneladas, eu faço 30 estacas, uma estaca de 60 a cada pilar. E pronto, eu eliminei a necessidade de um bloco gigante. Okay? E a alvenaria mais ainda, porque eu tenho, ao invés de ter uma carga de 100 toneladas, eu tenho uma carga de 10, 15 toneladas, depende da quantidade de unidades, né? Mas 10, 15, 20 toneladas por metro. Entendido? Ah. E 4, sistema construtivo, ou maneira, né? Maneira construtiva. Não chega a ser o sistema, né? Mas é questão de metodologia. Metodologia construtiva, né? É o quê? Que uma obra de concreto armado, que é realmente de concreto armado, tá? Não aquelas maluquices que a pessoa projeta concreto armado e executa alvenaria amarrada, a gente está falando de alvenaria amarrada, que tem uma forma de alvenaria estrutural, mas em uma obra de concreto armado, deve ter todas as lajes concretadas antes de levantar a parede, ok? Então eu tenho um prédio de 10 pavimentos. Eu vou ter que concretar a 10ª laje para levantar a parede do térreo, ok? Quando eu concretar a 10ª laje, aí eu posso levantar a parede do térreo. Se eu fizer antes, primeiro, se eu levantar a alvenaria, mas eu parar antes da viga, que é uma questão obrigatória, né? Toda alvenaria tem que ser levantada depois da viga estar pronta, e tem que ser parada antes para depois fazer o encunhamento. Né? Mas se eu levantar a parede para antes, ela ainda vai pegar uma parte da carga pela rigidez. Okay? Você está vendo, está começando a acontecer. Muitos engenheiros que começaram projetando casa e sobrado, fingindo que era concreto armado, executando alvenaria amarrada, indo para projetar prédio, está vendo muito prédio no Brasil que está sendo construído. Digamos, levantou 5, o prédio tem 10 lajes, levantou 5 lajes, já começa a levantar a alvenaria do térreo. Isso é uma questão que está abrindo caminho para acontecer patologias depois dessas paredes. Né? Então, a questão é que, na prática, sendo que é uma obra bem feita sem patologias,
tem que concretar todos os pavimentos para depois levantar paredes. O que exige vários meses ou até anos de construção. Okay? Tá? Tem um prédio que eu regularmente vejo, né, que eu lembro que em 2016 eu estava passando na frente da fundação dele e o engenheiro que estava tocando a obra me falou, esse prédio vai ficar pronto em 2019. Okay? Quando eu encontro o engenheiro que falou isso, eu pergunto, vai ficar pronto em 2019? Inclusive, mês passado eu passei pelo engenheiro e falei, o prédio vai ficar pronto em 2019? Por quê? Porque o prédio ainda não está pronto em 2023. Okay? O prédio está há 7 anos, né? E como a construtora teve alguns problemas e tudo mais, o prédio está em 80% e está em 2023, já foi 7 anos. Okay? Tá? E a questão é, isso é um pepino que tem no concreto armado. Já na alvenaria estrutural, ou qualquer sistema de parede estrutural, tecnicamente, é perfeitamente possível construir o primeiro pavimento, fazer a laje e já começar a morar nessa laje. Okay? É um escritório, já vender o térreo ali para os escritórios. E daí subir, enquanto sobe o segundo pavimento, o primeiro pavimento, claro, outra questão, tem que fazer os acabamentos, revestimentos e tudo mais, mas a questão é possível levantar um pavimento e enquanto a obra está sendo construída, os andares que estão prontos já podem ser utilizados. É uma vantagem da alvenaria estrutural isso. Okay? Inclusive, o Burj Khalifa é um exemplo disso. Okay? O Burj Khalifa estava sendo construído, eles começaram a vender e as pessoas começaram a entrar no prédio e utilizar o prédio nos andares iniciais e eles usaram esse dinheiro dos andares iniciais para terminar o prédio. Okay? Tá? Então entra a questão que é uma vantagem considerável, né? Tanto é uma vantagem da questão de que a mão de obras pequenas está acostumado a isso, quanto é uma vantagem de aproveitar mais cedo a obra, quanto é uma vantagem também, e isso é uma questão que eu já tive alguns clientes que eu ganhei por causa disso, onde a pessoa fala, eu tenho um dinheirinho investido ali, e eu tenho um terreno, eu quero construir um prédio lá de uns 4 pavimentos, para não exigir elevador, mas o problema é que atualmente eu tenho dinheiro para construir um pavimento. Né? Depende do caso, um médico ganha bem e tudo mais, e ele quer alugar para ter uma renda extra. Okay? Então ele tem uma renda boa, só que ele fala, eu tenho dinheiro para construir um pavimento agora. Né? E eu não quero fazer em financiamento, então daqui 2 anos eu vou ter dinheiro para construir o segundo pavimento. Se for feito de alvenaria estrutural, é tranquilo. Agora, de concreto armado, vai complicar um pouco. Tá? Se um médico é para mim falar, tem uma renda boa e tudo mais, eu estou com uns 300 mil, 400 mil guardado, e eu quero construir o térreo do prédio. Okay? Tá? E depois eu construir o segundo pavimento. O que eu vou falar para ele? Beleza, vamos fazer alvenaria estrutural, que vai ser possível isso. Agora, se você exigir concreto armado, pode desistir, vai ter que fazer um financiamento, vai ter que se endividar com o banco, e daí você vai ter que o dinheiro que você achou que ia lucrar alugando, você vai gastar pagando financiamento. Né? Então a questão é uma outra vantagem da alvenaria estrutural. E é uma outra vantagem que gera economia, porque se elimina o financiamento muitas vezes, vai gerar uma economia. Né? E por questão final, para gerar na prática a economia possível com a alvenaria estrutural, é necessário saber como dimensionar e como planejar esse tipo de obra. Eu abordo isso na prática, em uma obra do início ao fim, tanto no curso de parede estrutural, quanto no livro Alvenaria Amarrada, né? E tecnicamente, né? E o capítulo sobre como projetar arquitetônico, né? Do livro é gratuito ao se inscrever na newsletter, ok? Então você descer ali embaixo, vai ter o meu Linktree, acessar o Linktree e acessar a newsletter, né? Acessar a newsletter, você vai ganhar gratuitamente o capítulo sobre como projetar arquitetônico para obras de alvenaria estrutural, ok? Tá? O arquitetônico para alvenaria estrutural é para alvenaria estrutural, para a parede estrutural, tecnicamente é para a parede estrutural, né? É gratuito se inscrever na newsletter, tá? E para mesclar alvenaria estrutural a obras de concreto armado e também atingir maior economia, é possível utilizar a alvenaria participante. Como utilizar? Eu abordo tanto no curso de parede estrutural mais concreto armado, né, que é um pacote, você ganha tanto o curso de parede estrutural quanto o curso de concreto armado, adquirir esse. Né, ou se você já tem esses dois, você ganha esse de brinde. Okay? E também abordo dentro do livro Alvenaria Amarrada. O livro Alvenaria Amarrada parte do cálculo incidente, mas dentro do pacote aqui é a dimensão de uma obra completa e como aproveitar isso aqui numa obra completa. Entendido? Todos os meus cursos estão no link da descrição do YouTube ou na bio do Instagram, porque eu pego esses slides aqui e eu posto todos esses slides lá no Instagram. Beleza? Tá? Então vamos lá.
Se alguém chega para você e fala, alvenaria estrutural é mais econômico, qual que é a única resposta correta? Se você aceitar as limitações, se você trabalhar com as paredes de maneira adequada, usar transições adequadas, ou eliminar as transições totalmente, contratar um arquiteto ou um engenheiro que faça arquitetônico, que entenda como trabalhar um arquitetônico para uma obra de alvenaria estrutural. Se você contratar um engenheiro que saiba aproveitar de maneira adequada o mecanismo de estabilidade, se você não for remover paredes no futuro, e se você aceitar um arquitetônico que vai eliminar vigas e pilares, sim, é muito mais barato. Você consegue economizar 10% da obra tranquilamente, bem planejado. Talvez um pouquinho menos, mas geralmente você consegue chegar próximo de 10%. Agora, você vai fazer de qualquer jeito, já está com o arquitetônico pronto, e agora resolveu buscar um engenheiro mais barato para tentar fazer o projeto? Não, você não vai ter economia nenhuma. O alvenaria estrutural até vai ficar bem mais caro, justamente porque você não respeitou a alvenaria estrutural. Se você não respeita a alvenaria estrutural, ela não respeita sua economia, beleza? Mas por enquanto seria isso então. Recomendo fortemente os cursos abaixo e o livro Alvenaria Amarrado também. Se você quer aproveitar essa questão de alvenaria, você quer gerar economia para o seu cliente ou para você. Se for um engenheiro que você mesmo constrói, para você mesmo, beleza? Mas por enquanto seria isso então. E até a próxima.